razão, abrindo os olhos sem acordar. Arte autoral, com Clara Ferro, hoje. Abrimos mão de enxergar o desabrochar da vida. Obedecer, entristecer, procrastinar, sem tempo de ser. Bom dia, gente. Samantha. Dentro de nós acumulamos pesos. Tá tocando aqui Clara Ferro, quem não conhece, acredito que conheçam. Dida Andrade, tenho pensado em você, quero te falar coisas. Bom, gente, vamos ouvir um pouquinho essa música enquanto a Clara chega. Essa música dela que eu amo. Pela doença de ouvir a voz da falsa razão, abrindo os olhos sem acordar, fechando Foi bom, Samantha. a intuição, abrimos mão de enxergar o desabrochar da vida, obedecer, entristecer, procrastinar, sem tempo de ser o que a nossa alma pede. Dentro de nós acumulamos pesos cruéis, acreditando que é assim que a vida é. Tá na hora de reagir. Entender que somos gigantes, ocupar o nosso, acolher nossas almas, nos capaz pra recrutar. Nossa terra é de amor Uhul! Uhul! Belinha! Oi, meu amor, te coloquei aqui para introduzir essa brincadeira. Ixi, eu não anotei aqui o tema da live. Peraí, deixa eu fixar o negócio aqui. Pronto. E aí, meu amor, tudo bem? Tudo ótimo. Eu tava aqui procurando um lugar legal na casa, porque a gente vai fazendo live, vai cansando dos lugares, né? Os cenários. Aí eu escolhi uma parede aqui branca. Tá legal essa parede, esse amarelo bom aí. Muito bom, amor. Então, mestre incrível, Alex, acho que tá falando de você, deve ser, né? Pilar. Então, gente, Clara Ferro. Quando eu quis trazer aqui, né, eu pensei justamente de falar, eu coloquei arte autoral para resumir um pouco, mas eu queria trazer, assim, né, falei arte autoral, íntima, espiritual, social, né? Por que eu tô falando isso? Eu quero trazer, né, justamente aqui com a presença da Clarinha, esse espaço onde a gente pode reconhecer a arte como esse espaço, né, de arte autoral, ou seja, de criação de si, né, de construção de si, de autonomia, né, de se colocar, e ao mesmo tempo esse espaço sendo um espaço completamente íntimo, né, quando a gente está falando de arte autoral, é algo que nasce do nosso íntimo, né, é algo que nos percorre intimamente para que isso seja colocado no mundo, e ao mesmo tempo isso traça uma relação com o mundo. Então, ao mesmo tempo que ela é íntima, ela é social, né? E eu vejo muito isso na arte da Flávia, e ao mesmo tempo ela também é espiritual, né? Então, essas inter-relações entre o social, o espiritual, a nossa intimidade e a criação em si. E eu acho que isso tem muito a ver com esse ciclo da descoberta, né? Então, a gente aqui nos meus estudos da presença, que eu estou trazendo um pouco das minhas formas, né? Das minhas possíveis, múltiplas formas de estudar minha presença, né? De trabalhar minha presença. E isso como um desenvolvimento da pesquisa do estado brincante, né? Que é essa relação do brincar com a criação cênica. E uma das coisas, né? Essa relação muito forte da criança, né? Esse acordar dessa criança também dentro da gente. E a relação disso com a criação, né? E isso, pô, você ainda, né? Também quero que você possa falar da sua trajetória também, até inclusive com o próprio brincante, né? Então, toda essa relação
do brincar dentro da criação, e eu acho que me interessa muito esse espaço da descoberta, até como esse lugar que impulsiona o brincar, né? Que é isso que eu observei um pouco com as crianças, né? Na minha experiência conduzindo não, né? Participando junto de processos com as crianças, né? De estando na parceria com as crianças, eu percebo que a descoberta, essa fagulha da descoberta, ela tem a ver com isso que está impulsionando o brincar, essa coisa quase que de querer, nossa, o que está dentro dessa garrafa? O que é isso? Né? E isso vai me trazendo múltiplas possibilidades, e como que a gente na arte também está com esse espaço de descoberta, tanto para dentro da gente com autoconhecimento, como com o nosso corpo, como com a nossa relação no mundo. Essa capacidade da descoberta da gente se reconhecer, né? Conhecer de novo o que já é conhecido, né? Adentrar as camadas. Então, um pouco por aí, né? E eu acho que a pergunta-chave, assim, né? A questão-chave para a gente conversar é como que esse espaço da criação artística, arte autoral, íntima, espiritual, social, se revela nesse espaço de estudo da presença, né? Então, principalmente o brincar livre. Pois é, Bruna, o brincar livre mesmo que eu trabalhava, né? Que trabalho ainda, de certa forma, né? Com esse espaço com as crianças e com nós, né? Então é isso, amiga. Se você quiser se apresentar, dizer da tua trajetória, do teu trabalho, dos teus pensamentos, teus anseios, tuas coisas todas. Obrigada, Belinha, por esse espaço, por essa reflexão. Eu sou Flaira, né? Sou artista. Tem um cão aqui que fica tentando me atrapalhar aqui. Eu tenho que ficar de olho nele. Mas eu venho num processo, né? Eu acho que a gente nunca para, né? No momento em que a gente vai tentando realmente investigar, né? As coisas que movem a nossa vida, né? O que é que me move, o que é que está conectado com o mais íntimo da minha verdade, porque eu acho que é daí que vem a autoralidade, né? Essa capacidade de você escutar o que o seu coração tá dizendo, né? E sem muita filosofia mesmo, é isso, assim. Como é que a gente pode escutar o nosso coração e agir a partir dele? E isso é um super trabalho para quem vive numa sociedade onde se estimula a ausência dessa escuta, né? Então, quando a gente não tem esse caminho dado, né, para gente, para que a gente vá descobrindo, né, formas de ser autêntico, né, autêntico no sentido de ser fiel, né, ao que se pensa, esse alinhamento entre o falar, o pensar, o agir, né? A gente vai precisar encontrar isso sozinho. Assim, muitas vezes o caminho é muito solitário, né? O caminho de você encontrar a sua expressão. Porque no fundo é isso, não tem primeiro que não tem uma fórmula, né? Segundo que a gente vai descobrindo o caminho caminhando. E terceiro que tem que ter coragem mesmo, tem que ter coragem de ir para um lugar meio que desconhecido, né? De não ter, sabe assim, quando você nasce, aí já tem aquela vida ali programada, né? De ir para a escola, você estuda até o terceiro ano, você vai ali, faz o vestibular, e né? Tem todo você vai, casou e pronto. Então, toda essa história de como é a vida ensinada, né, nos tempos que a gente está, isso precisa ser desconstruído, ser reformulado. E quem tem coragem, né, de ir na contramão? Porque é um jeito de alguma forma, você precisa estar reafirmando todos os dias dentro de você um caminho de autenticidade, né? E isso requer olhar para o julgamento, o nosso julgamento com a gente mesmo, né? Isso requer o caminho de você ser julgado, ser apontado, ser taxado de coisas, né? E aí é todo um trabalho de autoconhecimento que a gente precisa ter para não se identificar com essas coisas. Porque tudo isso vem como... Eu acho que são ferramentas que vêm um pouco treinar, sabe? A gente, assim, na nossa força, na nossa fala, né? Então, quando
tô pensando aqui, né? Assim, para mim foi muito isso, assim. Apesar de eu ter descoberto muito cedo, né, desde criança, a minha relação com a arte a partir da dança, foram muitas flairas nascendo e morrendo, né? Num processo de... Antes eu dançava, enfim, pela alegria, né, de dançar o frevo ali no carnaval e tal. Depois eu comecei a entender que aquilo podia virar uma profissão. E aí, eita, agora que eu tenho que fazer disso uma profissão, eu vou precisar agradar, eu preciso fazer disso algo. Eu preciso ter legitimidade, ter credibilidade. Então, aí vai, participo de um bocado de concurso. E aí, no que vem os concursos, vou ganhando os prêmios. E aí, com os prêmios você começa a receber notoriedade, e aí com notoriedade você recebe um pouco de deslumbramento, com deslumbramento vem as vaidades, com as vaidades vem as sombras todas, né, de você começar a ver o que é que se valida como melhor ou pior, melhor, quem é pior, vem os estímulos da competição. Então, foram tantas coisas que vão vindo, e obviamente, não de uma forma linear, né? Que eu estou falando aqui como se eu tivesse consciência do que eu estava vivendo na hora, na época, né? Da minha adolescência até, sei lá, eu comecei a dançar aos 6 anos e tô com 30 agora, então todo um trabalho aí de muito estudo mesmo, de refinamento, de não negar absolutamente nada que eu estivesse sentindo, né? Tipo, ai, nossa, eu tô sentindo uma inveja aqui. Nossa, eu tô sentindo uma vontade de ser melhor. Nossa, eu tô sentindo uma vontade de que a pessoa se dê mal. Nossa, eu tô sentindo... Então, tudo isso, né, que eu fui eu sempre tive uma curiosidade também muito grande para esses lugares onde eu sentia que a minha vibração não era compatível com o meu desejo, né? Eu desejava estar em lugares, viver uma vida menos presa a essas armadilhas do meu ego, né? Então foi e continua sendo, né, um grande estudo, porque eu acho que os refinamentos eles vão mudando de lugar. E aí é inevitável esse processo de você estar fazendo uma arte que é de autoconhecimento e que ela acaba sendo espiritual, porque é isso, não tem como você falar de vida, de autoconhecimento, se você não começar a se despir dessas armadilhas do seu próprio ego. E quando você se despe disso, né? Você vai começando a se tornar uma pessoa melhor mesmo. Tipo, você vai se tornar uma pessoa mais agradável. Vai se tornando uma pessoa mais coletiva. Vai se tornando alguém menos mesquinho mesmo, né? Então, as pessoas começam a ver em você, nossa, você vai virando referência, né? Hoje eu vejo, eu acho bonito as pessoas, Flávia, você é luz no mundo. Eu digo, gente, é tanta sombra que eu trabalho todo dia, né? E aí vai se tendo, né, outro padrão de vibração da vida, né? E aí é isso, assim, eu sinto que as separações vão deixando de existir também quando a gente começa a estar nesse mergulho para dentro. Você vai deixando de achar que o outro é diferente de você. Não, tipo, a pessoa que eu estou elegendo na minha cidade, ela está representando coisas que ressoam com o que eu acredito ou não, né? E aí eu começo a entender que eu preciso me engajar nisso também. Se eu quero um mundo melhor e se eu estou buscando esse mundo dentro de mim melhor, é natural o processo de você começar a se engajar também para fora, né? Então, essa definição que você traz, né? Arte política, íntima, espiritual, engajada, não sei o quê. É tudo fonte da mesma raiz, sabe? Eu sinto que, naturalmente, à medida em que a gente vai, né, indo para esse caminho da escuta pessoal, do que é que realmente faz sentido, do que é máscara, do que é armadilha, aí a gente vai tendo mais coragem de ser amor. Porque dá medo ser amor. Dá muito medo você olhar para a felicidade às vezes, né? Porque você diz, gente, é isso, ser amor, eu preciso então deixar um bocado de renúncia que eu vou precisar ir fazendo. Ah, então eu tenho que ter disciplinas. Ah, então eu tenho que ter autocuidado. Ah, eu tenho que me amar. Eu preciso me amar. E aí começa, né? Uma aventura, Belinha. Você sabe disso, assim, é uma longa jornada de não separação, né? Entre eu, o outro e esse estudo do ego, né? Uhum, uhum.
Não, total. Eu acho que você está tocando num ponto que é exatamente esse lugar da descoberta, né? Esse desvelar, né? Eu acho que é um desvelar constante, né? Descobrir, né? Esse constante reconhecer as cobertas, reconhecer os velamentos, né? Isso que você falou, pô, de interessar, né? Porque, e você tocou em vários pontos que eu acho que tem muita relevância, assim, e quando você fala dessa educação social, né? Que socialmente a gente já não é de alguma maneira educado a ouvir essa voz que a gente está dizendo, né, desse espaço da verdade, né, desse espaço da minha criação, né? Então só o fato de eu já me possibilitar ouvir isso já é uma resistência, digamos assim, né? Eu já estou de alguma maneira nadando contra uma corrente, e como eu aos poucos ir compreendendo o que é essa corrente que eu preciso nadar contra e o que é a corrente que eu preciso me entregar, porque também sinto que é um processo de entrega, né? É um Total. processo de, de soltura, né? E como que eu me solto dentro disso? Porque às vezes a gente se solta e se entrega e na verdade de repente passou uma onda e entrou na corrente de novo, né? Entrei em todo um padrão de crenças, entrei em todo o meio social que está encobrindo essas vozes, né? Essas vozes da nossa verdade, essas vozes do nosso espaço mais expandido, né? Até lembrei ontem, Tomás falou muito esse lugar da atuação como um objetivo mesmo, né? Ela ter esse objetivo, que é esse objetivo da expansão da consciência, né? E a gente ter essa firmeza, nessa clareza, essa consciência, para que a gente também possa se guiar dentro disso, né? Porque sabemos que estamos lidando com coisas muito delicadas, né? Estamos lidando com a vida, né? Uma coisa que me veio ontem, se a gente não está falando sobre a vida, a gente está falando a vida, né? A gente está trazendo a vida à tona nesse espaço, né? Da arte. Então, eu acho que quando a gente fala, pô, eu reconhecer o que tá eu não temer isso, né? Para mim isso tem tudo a ver aí, até entrando, não sou uma especialista no assunto, mas gosto de estudar e de me investigar também nesse espaço, que é o Não Temas o Mal, né? Que é um livro, depois eu posso passar sobre isso também, assim. Que é isso, né? Assim, o quanto que atrás desse espaço que a gente julga como maldade, que a gente julga como sombra, atrás disso tem uma força vital, né? Atrás disso tem uma potência. Talvez a nossa potência de arte autoral, íntima espiritual, de criação na vida, esteja ali justamente atrás desse espaço, né? Então, quando você me fala, pô, comecei a ficar curiosa, né? Essa coisa de ficar curiosa, é um espaço que para mim tá forte também, né? De cada vez mais aprender a julgar menos, né? Me julgar menos. E, consequentemente, eu vejo que quanto mais eu entro em contato com as minhas dores, né, com as dores do meu coração, eu sinto que eu tô galgando um espaço de compaixão também, sabe? Porque quando eu vejo alguém falando, pô, dá vontade de me matar, quando eu vejo alguém em depressão, quando eu vejo alguém, sabe? Eu consigo, de alguma maneira, falar, putz, traçar um campo de empatia, né? Com essa pessoa, traçar um campo de empatia. Se eu entendo, e isso é muito delicado, né? Se eu entendo que por trás né, daquele que machuca tem um machucado, atrás do opressor tem um oprimido, né? Que é uma das suas músicas que eu amo muito, né? Que fala do lá no fundo de um. Como é que Lá é? sei que sou sempre um pouco daquele que critico, né? A gente sempre é um pedacinho do que a gente vê no. Tudo que a gente está vendo no outro é nosso também, né? É meio isso. Mas É, é muito interessante, né? Quando a gente vai começando a perceber, né, que tudo que aparece, tudo que incomoda, pode ser visto como preciosidade mesmo, né? A gente tem ouvido muitas pessoas falando do poder da vulnerabilidade, né, da fragilidade, e é verdade mesmo, é verdade porque eles sinalizam o caminho do crescimento, né? Se a gente não tivesse a fragilidade, a vulnerabilidade, a gente já tava o quê? Top. A gente não tinha mais para onde ir, né? Porque já chegamos em algum lugar perfeito, né? Então eu sinto assim que sempre as rachaduras, as fendas, os medos, eu olho para eles hoje em dia com muita reverência, inclusive. Isso para muita gente pode dizer papo de doido. Ah, lá vem aquela mina ali falar que o medo é reverenciar o medo. Mas é de um lugar que a gente sabe que
quando você olha para aquele medo e não vê só o medo, mas vê a possibilidade que quer se revelar a partir daquele medo, aí, minha filha, você começa a ficar amiga de todos os perigos que você acha que a sua mente cria, né? Então, nesse sentido, eu acho que é muito potente quando você vai, se, vai construindo uma rede de pessoas também que estão nessa busca, né? Porque às vezes é meio desesperador você estar nisso só, né? Geralmente a gente começa só e vai encontrando os pares à medida em que a gente vai se colocando no mundo, né? Desse lugar. Mas assim, é muito potente quando você vai encontrando suas famílias de caminho, de caminhada, né? Sinto que você é uma família de caminhada, né? À medida em que que essa inquietação, essa curiosidade de, não, eu preciso aprender mais sobre o estudo dos povos do Antigo Egito. Por exemplo, eu estou adorando esses tempos, eu tenho estudado um pouco sobre os povos do Antigo Egito, como eles lidavam com a relação dos sonhos, né? Como que se estudava a inconsciência e os processos de iniciação espiritual. Aí, quando você se coloca nisso, você vai encontrar que tem outras pessoas estudando sobre isso também. Aí você começa a trocar ideia, né, com amigos, vai fazendo amizades, vai encontrando novas pessoas que se alinham a esses mesmos lugares que você está buscando. E aí acho que assim vai ficando mais fácil, assim, que à medida em que a gente vai encontrando nossos pares, as pessoas, que a gente possa compartilhar esses assuntos que são tidos ainda como grandes tabus, né? E eu acho que é por isso que a gente adoeceu enquanto sociedade, né? Por uma questão de comunicação mesmo, né? Primeiro a comunicação da gente com a gente mesmo e dessa comunicação com o outro, né? A gente chegar nessa época do mundo, né, com os discursos de ódio, com esse nível de intolerância, né? Esse nível de perversidades, é de se admirar e de olhar, uau, não tem saída, a gente vai ter que olhar para isso. A gente tem que crescer nesse lugar do micro também, assim como eu penso em mim, né? Não, eu preciso aprender a ter mais empatia na minha vida com a minha família, aprender a olhar para meus irmãos e olhar para minha mãe, para o meu pai e ter mais empatia. Assim vai ser fora também, assim vai ser no palco social da vida mesmo, né? Fora do núcleo familiar, fora do núcleo das amizades íntimas. Então, é isso, assim, eu sinto que qual é o grande medo, né, dessa sociedade atual? E é aí que a gente tem que ir, a gente tem que atuar nele. Quais são as grandes sombras, o que é que está vindo tanto à tona, esses preconceitos, esse fascismo, tudo isso é aí que vai ter que ser olhado. E não adianta só chegar e xingar o cara de volta. E aí, já que não dá mais pra gente ficar nesse joguinho de você é feio, você é feio, você que é, você né? A gente vai ter que dar um passo além. Então, não tem como a gente fazer esse passo além social se a gente não aprender a desenvolver isso também dentro, né? Então, é isso. Eu sinto que é uma caminhada aí. Caminhando e cantando e seguindo. Muito. E eu acho que eu lembrei agora do Suporto Perder, né? Engraçado, tô lembrando das suas músicas ao longo da conversa, né? Que eu acho que também, de alguma maneira, elas nascem disso, né? Elas nascem de tudo isso, assim. Agora eu tava lembrando porque isso que você tá trazendo, né? Assim, por exemplo, eu trouxe muito na primeira live que eu fiz até, né? Sobre os meus caminhos e como tinha essa coisa muito forte, né? E é interessante porque eu sinto que uma mesma coisa ela vai se desenvolvendo, sabe? Então eu trouxe essa relação da educação dentro, né? Por exemplo, da minha história com o balé, também com a dança, né? Que tinha esse lugar muito forte dessa necessidade de ser a melhor, né? Do centro da barra do centro. Que existe essa coisa no balé e que eu tomei muito isso, né? E aí, de repente, me machuco, de repente não caibo mais naquela forma, e aquilo vira uma, né? E lógico que eu percebo, eu posso culpar, né? Posso falar, sim, eu acho que existe uma responsabilidade quando a gente fala de educação, mas reconheço, né, que esse espaço, por exemplo, da vaidade, esse espaço, né, de precisar ser a melhor, de querer ser a melhor, ele é um espaço que, quando vê, ele tá machucando a gente, né? Tá machucando a gente, tá machucando o outro. E eu acho que é uma coisa que vem se desenvolvendo e que para mim é muito forte de olhar, sabe? É muito
legítimo, até isso que eu estava dizendo, assim, de poder me olhar e além dos julgamentos para as coisas que estão vindo à tona, sabe? Se já sentir essa coisa, nossa, se você é melhor, né? Essa desejo de ser desejada, que a gente também falou um pouquinho ontem, esse desejo de ser desejada como a melhor, né? E aí entram várias coisas dentro disso, esse espaço da competição, que é um espaço que eu estou estudando mesmo, e falando, meu, não dá para eu negar, sabe? Porque eu também ficar negando que eu tô querendo competir, negando que eu tô querendo ser a melhor, negando que eu tenho inveja, é um lugar que aí, quando vê, eu já perdi minha energia e, tipo, entende? Uhum. É, agora, de verdade, assim, o que tá atrás disso, sabe? Eu tô investigando, assim, perguntando, né? O que tá atrás desse espaço que precisa tanto competir, né? Tipo, essas relações, o que tá atrás desse espaço da inveja? O que tá atrás desse espaço dos ciúmes? E o que tá atrás dessa necessidade de ser a melhor, né? E eu acho que aí tem tanta coisa, né? Primeiro que eu acho que existe uma grande fagulha nossa, assim, que eu acho que tem a ver com a nossa identidade na vida, sabe? Tipo, nossa, quem sou eu, né? Se eu, nosso senso de identidade, nosso senso de idealização da nossa imagem também, né? Que aí acho que também quando a gente vai falar de arte autoral, a gente também acaba borrando esse espaço, assim, né? Da nossa idealização, porque é muito fácil, às vezes, a gente ficar lá, né? Tipo, tô aqui de espectadora na vida, né? Quando eu vou é muito fácil eu, de espectadora na vida, idealizar uma imagem sobre mim mesma, né? E agora, como que, quando eu vou botar minha cara a tapa, eu vou perceber que não tô nesse espaço de perfeição. Vou perceber que eu não sou aquilo que eu gostaria de ser, no sentido da minha idealização, né? Então, acho que também exige um grande espaço de humildade com a gente mesma, sabe? Um espaço de humildade, assim, e de... Né? E aí também lembro, fazendo outro link, né? Então, com o suporte perder nesse espaço de que eu acho que tem um lugar mesmo para ser traçado quando a gente está falando de arte autoral, quando a gente também está falando de constituição do nosso espaço. Porque isso é uma coisa muito legal também que quero trazer aqui na live com você, porque muitas vezes eu ouço, assim, de amigos, ou até de mim mesma, assim, né? Ah, mas o povo não quer saber da verdade, o povo não quer coisa verdadeira, o povo quer não sei o quê. E aí eu olho e falo, não acho. Eu vejo você, por exemplo, entende? E eu falo, pô, eu não acho que o mundo tá assim, não, sabe? Porque eu vejo que você, por exemplo, né, e outras pessoas também, às vezes estão se colocando, e é se colocando que está conquistando o próprio espaço. Né? Então, como é que é essa constituição dessa arte autoral, nesse lugar dessa constituição desse espaço também, né? Onde, se eu tô nesse espaço de inveja, se eu tô nesse espaço de competição, de alguma maneira, eu acho que tem um lugar ali que eu tô me sentindo ameaçada por talvez não ter o meu espaço, sabe? Então, uma vez eu senti que esse lugar dos ciúmes tocava na minha barriga, porque tinha uma coisa de sobrevivência mesmo, sabe? Centro de sobrevivência. Então é como se eu sentisse que eu vou perder o meu alimento, entende? Eu vou perder o meu espaço, eu vou perder a minha vida, a minha sobrevivência, né? Porque eu ainda estou nessa consciência primitiva da Sim. competição, né? Da mesma maneira, esse espaço dos ciúmes, esse espaço da competição, pô, o quanto que talvez eu mesma não esteja consciente do meu espaço e não me dando esses meus lugares, né? Tipo e aí que eu acho que também cola muito, né, com não tem coisa mais bonita, nem tem coisa mais poderosa do que uma mulher que brilha, do que uma mulher que goza, né? Porque aí eu acho que tem atrás disso, né, dessa investigação de tudo isso, atrás desses espaços de competição, atrás desses espaços de insegurança, talvez tenha ali um prazer gigante para ser vivenciado, né? Tem um prazer gigante para ser assumido dentro de mim, né? Então, um pouco como que a arte autoral se conecta com o espaço de constituição de espaço, né? E com essa relação de prazer, né? Com essa relação de realização, que eu acho que para mim a arte autoral tem muito a ver com isso, né? Com realização, com a coisa de coragem de ser o que a gente é, né? Eu fico pensando, tô falando, eu fiquei pensando, né, sobre esse caminho, né? As invejas, os ciúmes, as competições, elas nascem de uma insegurança, né? De um medo. E olhar para esse medo, né? Para mim,
O que eu percebo no meu processo é eu comecei a ir buscar, né, uma conexão maior ainda com o espírito. Essa reconexão, né, com esse sentimento de que a vida é muito passageira, né? Essa dimensão, esse fascínio com a morte. Eu tenho um fascínio com a morte. É muito fascinante a gente saber que a gente está aqui e a qualquer momento isso aqui deixará de existir. Este corpo aqui. Então, eu sinto que eu me conecto muito com o espírito quando eu lembro que isso aqui é passagem, né? Que isso daqui realmente vai acabar e vai se transformar em outras coisas que só cabem ao mistério, né? Então, essa conexão, né, com essa efemeridade das coisas, entendendo que tudo é transitório, muitas vezes me ajuda a olhar para quando eu tô assim mesquinha, eu digo, nossa, eu quero sustentar esse tipo de sentimento dentro de mim, sabendo que isso tudo aqui vai passar. Eu quero ser a melhor versão que eu posso ser agora, então show para lá e fazer os meus rituais, né, de morte dessas versões que ainda apequenam a existência, né? Então isso é uma coisa que eu percebo. Como que eu faço esses rituais? De muitas formas. Eu não paro de fazer cursos, eu não paro de fazer ritualizar o meu dia a dia, né? Ter o meu altar, ter o meu momento sagrado do dia para meditar um pouco, para pensar onde eu estou e para pensar, sobretudo, não no que está me faltando, mas no que eu já tenho. Né? Isso é um super exercício também. É sair dessa lógica da escassez, de entender, ah, não, tá faltando eu ser alguém mais altruísta. Eu preciso ser... Não, eu começo a pensar, o que é que eu já tenho? Poxa, eu tenho uma família, ou eu tenho uma profissão, ou então, mesmo que eu não tenha nada disso, assim, eu tenho a curiosidade, eu tenho o desejo de seguir essa escuta do meu coração, eu tenho, posso ir até para o campo mais hippie ainda, eu tenho sol, a existência do sol, ele existe sem o sol, não tem para quê a vida está existindo aqui. Então eu posso agradecer ao sol, eu posso agradecer à chuva que traz água para as barragens. Existem muitas formas da gente poder olhar para o que já existe, para o que já temos de bom, né? E focar nisso também, né? Eu acho que essa segurança para a gente não ficar, às vezes, também muito ali naquele lugar, não, eu tenho inveja, eu tenho que me curar de mim, né? Foi aquela fase da minha vida ali. Má, mentirosa, vaidosa, invejosa. Eu olhei um monte de coisa ali, um monte de coisa feia. Eu disse, tá, já enxerguei vocês. E o que é que tem de bacana aqui no meio disso tudo? Aí comecei a olhar também o que já era é, o que já é abundante também, né, na vida. Então, agradecer, né? Aprender a agradecer é um grande exercício, né? Então, eu acho que é por aí, assim, esse caminho da desconstrução dessas crenças, desses padrões de pensamento, passam por esses rituais, né, que a gente vai fazendo. Isso toma um pouco de tempo, isso requer paciência, né? Isso requer choro, precisa chorar, desaguar, lavar, né? Requer também um colo amigo que você possa encontrar, né? Alguém para lhe dar uns conselhos bons. Eu tenho tantas amigas, tanta gente, olha, tanto oráculo que eu já passei assim para poder estar norteando, né, o caminhar. Mas tudo isso começa no micro, né? Tudo isso começa lá na gente pequenininho mesmo, quando a gente decide que não quer mais reproduzir esse modelo de vida que nos é oferecido, né? Como o certo. Então, é uma jornada, né, Belinha? É uma jornada profunda. E é lindo também, porque quando a gente vai conseguindo avançar, né, vai dando puta orgulho. Você diz, ai, que bom conseguir não cair mais naquela armadilha dentro de mim, né? Conseguir superar esse lugar e aí você vai querendo mais, né? Assim, vai querendo ir para cada vez para esse lugar de amor, porque o amor, meu Deus do céu, ele é muito transformador mesmo. Ele é a coisa mais política e mais
transgressora, né? É muito transgressor você viver em amor. Tem que ter coragem, né, para ser isso. É muito mais fácil você estar revidando, né? Muito mais fácil você estar ali, ah, né, sendo esse lugar da sobrevivência. Então, ai, aí vai. Amiga, eu acho que você tocou em pontos assim, né? Tipo, esse lugar que às vezes eu acho que esse lugar do espírito, pelo menos na minha história, chegou e às vezes no dia a dia também chega. Eita, nós, pera. Espírito, é o espírito, O quê? é o espírito mexendo. Espírito. Gente, tá caindo. Ele quer Tá sair pelo bom. lugar. Então, que muitas vezes, né? Às vezes ele chega mesmo, né? Quando a gente tava falando muito desse lugar, e você fala, pô, às vezes quando vem essa conexão com o espírito, às vezes ela vem, essa chamada espiritual, né? Esse chamado mesmo, né? Esse chacoalhão, muitas vezes ele vem de um espaço onde, meu, já não dá mais, onde a gente tá, tipo, desistindo da vida, onde a gente já realmente tá entregando as armas, porque as armas já acabou a bala, sabe? Assim, tipo, aquilo já, né? Às vezes, nesse espaço que fica tão difícil, essa fagulha da espiritualidade chega, né? Justamente, assim, eu lembrei, esses dias foram bem difíceis, assim, para mim. E aí um amigo chegou e falou que sonhou comigo, eu lembrei muito dele agora com você falando isso. E ele chegou e falou que sonhou comigo e era muito forte no trabalho espiritual, e daí ele me via, e aí ele fez questão de falar assim, era um sonho, mas não era sonho não, viu? Não era sonho. Ele falou, e você tava triste e tal, e eu olhava para você bem e falava, Isabela, Isabela, chega de ilusão. Tá na hora de acordar. E isso, para mim, essa frase, parece que ela tá me... Sabe, assim, eu acho que tem a ver né, com esse lugar onde chega um momento que essa fagulha da espiritualidade, ela vem, assim, para dizer, olha, né, a gente tá precisando mesmo fazer uma travessia, né? É uma travessia que tá acontecendo. E aí eu conecto isso que você falou da morte, porque eu já senti isso algumas vezes, né? Tipo, algumas vezes de sentir mesmo, assim, nossa, vou morrer, né? Uma sensação de morte chegando, de loucura, né? Então a morte mesmo, assim. E aí parece que esse lugar da morte, muitas vezes ele me ajuda muito, porque eu falo, né? Como se quando eu sentisse esse espaço da morte, é como se a arte, às vezes antes de uma apresentação, ou antes de uma estreia, antes de colocar algo no mundo, esse medo da morte, ele vem muito, muito grande. E ao mesmo tempo, atrás dele, é como se ele dissesse, eu vou morrer, então eu preciso fazer isso, sabe? Não dá mais, né? Tipo, então eu sinto que essa relação entre a morte e a arte autoral, sabe? Isso que você tá falando, esse Total. fascínio da morte, porque assim, é um lugar que fala, meu, não tem mais... Você tá viva, presta atenção, você tá viva, sabe? Tipo, você veio aqui, você tá viva, você vai fazer o que com esse corpo, né? Como diz lá no Porque Dança, a personagem que é a Dona Generosa, né? Ela fala, você pediu um corpo, eu te dei o corpo, né? E o que você veio fazer aqui, né? Então, esse chacoalhão, né? Que às vezes a gente... Porque o mais legal, assim, que eu sinto é você começando a perceber que você não precisa ser artista para ir descobrindo isso, assim. Eu tô dando um curso, né, que eu comecei, acabou ontem a primeira turma do curso de imersão artística que eu tô oferecendo e vai ter outra turma em dezembro. E, assim, tinha gente de todas as profissões que você imaginasse. Tinha cientista, bióloga, matemático, terapeuta, psicólogo, enfermeira. Tinha tanta gente assim diferente e era tão interessante observar que todo mundo parece que tem um lugar assim que todo mundo se encontra, que é exatamente como eu desenvolvo um olhar mais criativo sobre mim mesmo e sobre o que eu estou fazendo, né? Porque a autoralidade, né? Ela tá ligada à criatividade também, né? E esse estado a profissão, qualquer profissão, ela requer muita criatividade, né? Eu tenho um amigo meu, Diogo, a gente conversa e ele é professor de matemática para jovens de cursinho vestibular.
E ele desenvolveu nas aulas dele um jeito atrativo de fazer a matemática ser algo bacana para os alunos, né? Ele tem lá um jeito, um estudo que ele fez para poder tornar os alunos mais envolvidos com aquele conteúdo. Isso é a criatividade em ação. Isso é o artista, né, interior dele ali em ação. Quando eu olho para minha mãe, por exemplo, minha mãe é médica, né, ginecologista, e ela algumas pessoas já me falaram assim, fazer uma consulta com a sua mãe é quase que ir para um ritual xamânico. Porque ela tem uma coisa assim dela olhar para a pessoa e já começar a identificar na aura da pessoa onde que estão os aspectos de cura desse lugar. Então, esse trabalho de você usar a informação e o conhecimento a serviço de criar um jeito seu de transmitir e de acolher o outro, isso é o artista em ação. E aí você não precisa se denominar cantora, dançarina, atriz, artista do palco. O palco é tipo assim, mais um lugar, né? Onde você exerce essa brincadeira de usar a sua criatividade. E no fundo a gente nasceu com isso nato no corpo, né? Nós somos seres criativos. Senão a gente não tinha chegado aqui, né? Há tantos milênios, se a gente... Fico pensando, aquela curiosidade que move, né? A gente a fazer fogo é a mesma curiosidade que está aqui movendo a gente a ir para a Lua. Ou a gente descobrir outros planetas para morar, né? Isso é inerente a gente. A capacidade de observação, a inteligência para fazer relação entre as coisas e construir algo a partir dessas relações, isso está dentro da gente. Não tem como a gente fugir. Isso é parte da nossa espécie. Nós temos um cérebro que a gente utiliza ainda muito pouco, mas isso está na biologia, fisiologia do nosso corpo mesmo. Então, é um resgate, eu acho, dessa memória do que já somos, né? Resgatar o que já sabemos, o que já somos, assim, é só relembrar. Eu sinto que o trabalho do artista, de ser autoral, ele passa por esse caminho de relembrar que a criatividade, ela tá na gente, a gente só precisa exercitá-la, assim como a gente exercita qualquer outra coisa da vida, né? Então, é bonito, é bonito. Eu fico passada, eu fico vendo a galera assim, descobrindo, nossa, eu não sabia que eu era capaz de fazer isso, né? É lindo, né? Quando você diz assim, você vê, nossa, os palhaços que trabalham, né? Os doutores da alegria, que ideia genial, né? Você saber que você pode ir para um hospital e curar a pessoa sem o remédio físico, mas os remédios da alma mesmo. Você chegar e fazer um paciente que está todo entubado ali, conseguir dar um sorriso, né? Isso é cura, é os curandeiros em ação. E eles não são doutores de faculdade, de universidade, né? Mas são doutores da vida, de usar a sua criatividade a serviço. Então, a gente não precisa ser o expert no canto, nem o expert na ciência para poder atuar ocupando o nosso lugar criativo na vida, né? Então, eu sou muito a favor mesmo, assim, de desmistificar também a arte, o artista, de entender que todos nós temos essa potência, né, criativa de transformar o nosso contexto, usar a nossa inteligência, né, para sair dessas armadilhas que a gente vai criando, né? Entender a arte como modo de vida, né? Entender, e isso que eu acho muito interessante mesmo, né? Não é a arte em nós. De repente ela veste uma roupagem que é a roupagem que vai para o palco. De repente ela veste uma roupagem que é a roupagem que canta. De repente ela veste, né? Então é um estado de vida, esse estado de poesia, né? Que para mim é muito forte, né? Assim, o que é esse estado de poesia? O que é esse estado de arte, né? Quando eu falo do estado brincante, estou falando disso, né? Esse espaço onde a gente está criando, né, constantemente, né? E eu acho que você falou uma coisa, amiga, também na sua fala anterior, e que eu acho que também casa com isso, assim, que você falou assim, e isso, meu, precisa de muito trabalho, precisa de colo também, né? Lembro que teve um dia... Eita, nós! Ó, o espírito! Teve um dia que eu lembro que eu tava com várias coisas assim também, porque eu lembro que eu tinha postado um vídeo que pra mim foi uma...
enfim, né, uma expressão também, uma brincadeira, mas também coisas que tenham para ser ditas, né? Também tem para dizer do nosso corpo, também tem para dizer do nosso prazer, né? Também tem para liberar, me liberar, porque sei o que é isso, né? Sei o que é a repressão, né? Sei o que é sentir o nosso corpo nesse espaço de repressão, nesse espaço de, né, de não gozo, de não prazer, de não contato, né? E, enfim, né, o vídeo tinha isso, e depois aconteceu um movimento muito forte em cima desse vídeo, assim, né? De muito julgamento, de muita repressão, de muitas outras visões a respeito daquilo, né? E o quanto essa importância também da gente validar no sentido de compreender, né? De ter até empatia com outras visões a respeito, às vezes, do nosso trabalho, a respeito da nossa voz, a respeito do que a gente diz. Validar, né, no sentido de respeitar outras visões, respeitar outras opiniões, mas saber que a gente está fazendo um trabalho que muitas vezes é um trabalho que a gente está revolucionando coisas dentro da gente. E às vezes precisa romper umas barreiras mesmo, né? Às vezes é uns portais mesmo, às vezes é uma parada ali de abrir caminho mesmo, né? E esse abrir caminho, ele obviamente acontece primeiro dentro da gente, no nosso primeiro círculo, né? Então, de alguma maneira, isso vai chegar, isso vai tomar, de certa forma, o lugar de onde a gente veio, a família de onde a gente veio, o espaço de onde a gente veio, o espaço onde a gente vive. E aí, nesse sentido, que eu acho que o íntima também vira social, né? Porque a partir do momento que eu entro em contato com essa intimidade e coloco algo para fora, eu deixo vazar, né? No sentido da expressão, que eu gosto de entender a expressão como esse transbordar, né? Essa secreção. Eu deixo vazar esse espaço de intimidade. Esse espaço, obviamente, já vai tocar, né, nesse campo onde eu estou inserida, porque eu não tô. Por mais que eu vá para a caverna, por mais que eu fique quieta no meu quarto, eu não tô isolada, né? Eu estou, por mais que eu tenha só um corpo, tu não te moves de ti, né? Como diz aí o Dailst, né? A gente nunca sai né? Enquanto estamos aqui nessa, né? Nessa condição de vida, a gente está nesse corpo, a gente não sai desse corpo. Mas estamos inseridas, estamos nesse todo, né? E aí, lógico que isso tomou, e era uma brincadeira, assim, né? Nem era uma coisa... Mas isso, de alguma maneira, me pegou, assim, fundo, sabe? E eu lembro que isso foi muito forte, porque eu senti que, no fundo, eu precisava assumir aquilo que eu estava sentindo e que eu estava fazendo. E que o respeito, às vezes o respeito, ele tem uma roupagem que é o da agradadora, né? Então, você tem que respeitar, você tem que agradar, você tem que corresponder, tem que ficar certinho. Né? E muitas vezes o respeito mais profundo é esse respeito onde, não, pera, eu tô precisando dizer um negócio aqui que talvez não seja tão palatável, né? Como você traz das suas músicas, pô, às vezes é isso, às vezes eu quero que você se exploda, às vezes né? Então, por exemplo, esse espaço mesmo, né? Eu lembro também, né, quando você trouxe, né, eu esqueci o nome da música, Não Tem Coisa Mais Bonita, Não Tem Coisa... Bonita, Coisa mais bonita, Né? Muitas vezes isso vai romper com lugares. Então, assumir esse respeito pelo que a gente está precisando dizer, né? Por mais que isso, né, como você disse lá no começo, por mais que isso acarrete julgamentos. E eu lembro que nesse dia eu senti uma vontade de conversar com você. E aí eu lembro que eu botei sua música. E é como se a sua música tivesse me trazido esse colo. É como se eu sentisse essa amizade, isso que você disse do colo, pela sua música. E, consequentemente, no instante seguinte, que eu acho que eu tentei falar com você, a gente acabou não conseguindo se falar no momento, eu fui fazer uma cena. Eu peguei e fui fazer um vídeo. E eu vejo, depois daquele vídeo, assim, algo assentou muito profundo dentro de mim, sabe? Que até esse vídeo que agora eu tô postando partezinhas dele, por ter lembrado dele também, né? Então, como que esse espaço da arte, e sim, desmistificando e trazendo essa arte mesmo, né, como um meio de vida, como um modo de vida, não só sobre os artistas do Pedestais que são especiais, né? Mas como que ela faz isso que eu chamo de arte-mãe, né? Ela traz esse papel, ela traz esse colo, ela traz esse leite, ela traz essa nutrição que às vezes a gente precisa, né, para agir com a nossa batalha, né? No sentido da boa batalha, né? Lembrando aqui do DGI também, né? Nesse sentido que eu te vejo também como uma guerreira, né? Como uma guerreira do amor, uma guerreira da liberdade, né? Então, essa arte que é colo, né? Uma outra arte que me é colo, e o fazer da arte que também me é colo, né?
Sabe uma coisa que me ajuda muito, né? Quando eu sinto que eu vou fazer alguma coisa que talvez vá chocar, mas que eu preciso fazer independente de qualquer coisa, porque é algo que precisa ser dado vazão, é liberar o outro para não gostar de mim, né? Tipo, Ai, eu te libero, meu irmão, para achar que o que eu tô fazendo é uma bosta, para você dizer que tá tudo ruim. E eu consegui, nossa, é muito libertador isso, você conseguir olhar para a pessoa e diz, tá tudo bem se você detesta o que eu tô fazendo. Isso é maravilhoso, porque você não tem mais a necessidade, inclusive, de controlar a reação das pessoas, né? Às vezes, isso também é a nossa própria armadilha, né? De querer querer que as pessoas gostem. Peraí, né? Não é por aí. Não é isso que está movendo o que a gente faz. Embora seja uma delícia e um conforto maravilhoso quando você termina um show e tá todo mundo aplaudindo, né? Ninguém quer sair do show com meio mundo de gente jogando banana, jogando ovo, dando nada. Mas faz parte da caminhada esse amadurecimento, né? De você abrir mão de qualquer necessidade de controle do outro sobre você e de você sobre o outro, né? Então é mais um lugar para a gente estudar, mais um lugar para a gente treinar, né? é. Esperar a pessoa simplesmente não gostar da gente Uhum, e uhum. ficar de boa com isso real e seguir o seu caminho. Eu fico pensando muito nos líderes, meu Deus, o que seria, né? Sei lá, de Elza Soares, né? Se ela não tivesse aquele famoso foda-se, né? O que seria de, é, sei lá, tô pensando nas contemporâneas que estão trazendo temas tão fundamentais, né? Djamila Ribeiro, o que seria de Rita Lee, o que seria de Krenak, né? Que é esse escritor. As pessoas simplesmente elas exercem aquilo que elas precisam exercer, que a alma está pedindo, o que elas querem fazer. E pronto, vai ter gente para criticar, para falar bem, mas não é isso que move o seu fazer, entende? Não Uhum, é nem o uhum. elogio, nem a crítica, e sim o entendimento do que o seu coração tá falando, né? Então, isso é um trabalho também de segurança, né? De buscar essas seguranças internas. Uhum. E aí é o trabalho de se reconectar com a dimensão espiritual da vida, né? De que somos matéria e somos o campo áureo invisível, somos energia. E então toda vez que eu tô desconectada, Belinha, quando eu sinto que eu tô ficando desconectada desse espírito, assim, desse meu lugar de ancorar minha presença, né? O estudo da presença, né? De, pô, tô em mim, tô fazendo aquilo que é o que meu coração tá falando. Então, tá tudo certo. O que vier de consequência, eu dou conta. O que vier de porrada, eu dou conta porque eu tô em mim, né? Eu tô dentro, eu tô vigiando aqui a minha vida, a minha presença. Agora, se eu tô tipo, Maria vai com as outras, arroz de festa, uma pessoa diz pra mim, Flávia, tu tem que fazer assim. Aí outra diz, não, mas eu acho que tem que ser assado. Não, mas tu tem que fazer assim. Se eu ficar dando vazão para todas as vozes externas, aí sim é quando a gente vira marionete. Marionete do acaso, das pessoas, do que os outros acham, né? E aí a gente vira isca fácil para ficar na desconexão, sabe? Assim, ausente da presença. Então, é jornada, né? Jornada, amiguinha. E quando você falou isso, né, tipo, esse libertar o outro, que se a gente está falando de libertação, de se libertar, a gente também está falando de libertar, de aprender a libertar o outro, né? Esse desejo de segurar, né, tanto esse apego, tanto a coisa em si, como a opinião da coisa, a como eu estou chegando, como blá blá blá, né? No fundo eu não estou me libertando, eu estou amarrando, né? Aquela história de que a pessoa que está aprisionando, ela está aprisionada, né? O carcereiro, ele tá, né? Então, se você tá com a algema segurando a pessoa, você também tá com a algema, né? Então, e aí eu lembrei muito, tem um livro que chama Para Minha Mãe, da Lila Shvari, e uma frase me marcou muito, né? Que ela escreveu assim, eu liberto o amor do outro. É isso que você disse agora, né? Mas essa frase, ela me tocou profundamente, assim, eu liberto o amor do outro, né? Eu acho que isso é, assim, de uma
de uma riqueza muito profunda mesmo, né? E até isso, né? Às vezes a gente acha que libertando o outro, que soltando esse prazer que a gente tem, segurando o outro, ou segurando a nossa visão para o outro, a gente vai perder, né? Então, se eu soltar, eu vou perder. E às vezes, né, quando a gente solta, quando a gente relaxa, a gente tem mais prazer, né? Às vezes, nesse exercício de soltar, é onde eu encontro um prazer que até então eu mesma talvez não conhecesse, né? Uhum. E eu fechei os comentários, teve uma pessoa que falou, fecha os comentários para prestar mais atenção. E eu achei ótimo, porque eu mesma, eu me perco às vezes com muitos comentários. E aí eu obedeci a pessoa, a Isa, que falou isso. E aí umas pessoas perguntaram, a gente já vai encaminhando para um final também, mas acho bom também poder ouvir as pessoas. Teve uma pessoa que perguntou uma coisa aqui, amiga, que acho que tem tudo a ver com o que você acabou de falar, que ele falou, né, o Gustavo, qual o teu maior desafio quando tu compõe? Como tu lida para poder decantar o teu processo criativo? O meu maior desafio é, é entender a hora que é o fim da música, às vezes. Tipo, é assim, a vontade que dá de ir se desdobrando, né? Às vezes um verso dá margem para eu. Acho que o maior desafio é entender qual é o assunto da composição, né? Qual é o que é que eu realmente estou querendo trazer naquela composição ali, porque a minha cabeça ela funciona fazendo relação com tudo. Então, se eu trago às vezes um tema, eu vou falar de pipoca e daqui a pouco eu vou, não, a pipoca vem do milho, o milho vem a galinha come o milho, a galinha põe o ovo, quem vem primeiro o ovo ou a galinha. Aí eu fico, ai meu Deus, eu queria só falar da pipoca e vou parar no ovo e na galinha, né? Então, tipo, tem uma relação para mim de estudar muito o que é, qual é a síntese, né? Sintetizar o cerne da canção que quer nascer, né? Isso é uma coisa. E qual foi a outra? Eu esqueci. Até eu fiquei na tua coisa. Não, que ele falou isso, né? O teu maior desafio, como tu lida para poder decantar o teu processo criativo. Então, aí decantar. Decantar vem nisso, assim, eu vou vendo quais são as coisas que são só flutuações daquela síntese e o que é que realmente se conecta com o que eu estava querendo trazer no primeiro instante, porque tem isso assim, geralmente quando vem um desejo de compor, tem um primeiro instante, né? Esse primeiro mover. O que é que me moveu esse primeiro mover? E isso para mim é sempre um lugar onde eu entendo que é muito valioso, né? O primeiro impulso. E aí eu vou vendo, né, o que é que vai surgindo ao redor, quais são as palavras, as poesias que vão surgindo a partir disso, mas não tentando não me desconectar desse sentimento que iniciou, né? Então, é assim que vai me ajudando a decantar o que é viagem, o que é memória flutuante, o que é a espinha dorsal, o DNA, né, de cada canção. Eu fico pensando muito nisso. DNA. Cada canção ela vem com seu DNA ali, né? Ótimo, ótimo. Nossa, foda. Eu achei maravilhoso a Pilar, escreveu coisas aqui. E Pilar, amiga, eu quero te agradecer também, porque eu me identifiquei, ela falou, Pilar também é uma cantora incrível. Essa semana foi super pesada. Entrei em questionamento sobre as minhas criações e sobre mim mesma. Me senti desconectada da espiritualidade porque estava distante de mim. E era exatamente tudo que precisava escutar. Te amo e te honro. Eu quero te agradecer também, Pilar, porque hoje, aí de repente eu vejo a Pilar tá numa live fazendo os 21 dias de São Miguel. Eu falei, nossa, vou junto com a Pilar. Então, amor, estamos conectadas e estamos juntas mesmo, né? Nessa gratidão pela partilha, muita admiração, Gabi, gratidão, Samanta, Clara incrível, Alexa, Marina. Que bom, Maria, Marina, também. Larinha, Klaus. Isso, amores. Muito obrigada mesmo, pessoal. Eu acho que teve outras pessoas aqui, ó. Flávia, como você consegue ser tão maravilhosa? Morena, eu quero ver você dizer que não vai ter mais prêmio. Alex, eu me encontro muito nessas falas sua, Flávia, como incentivar para o nosso cotidiano. Achei interessante, porque quando ele perguntou isso, você estava falando justamente, você começou a falar desse lugar de trazer para desidealização desse espaço da arte, né? Mas, enfim, então teve essa questão. Não sei, amiga, também se você
Se você quiser dizer alguma outra coisa que tem até a ver com essa questão, se quiser responder ou encaminhando para o final, né? Então a pergunta foi como incentivar isso para o nosso cotidiano, né? Mas fica à vontade também para a gente ir finalizando, trazer seu axé final. Tá, primeiro agradecer, né, Belinha, por esse espaço que a gente inventa na vida, né? A gente tá inventando o mundo que a gente quer, no momento que a gente decide fazer uma live, no momento em que a gente se conecta, né, com esses assuntos, né? De tantos assuntos aí, a gente escolhe falar sobre isso. Então, agradecer por todo mundo que tá aí também, né, nessa corrente, né? De uma forma, se você tá aí é porque soa com a sua alma, e somos todos buscadores desse caminhar, de entender o que é estar aqui nesse planeta. E eu acho que exercícios, né, do cotidiano é isso, assim, observar quais são. Acho que observe o que é que está lhe fazendo sofrer, observe o que é que ele está lhe machucando e comece a escutar isso, né? Escrever sobre isso, conversar sobre isso com alguém que você sinta confiança, porque isso vai lhe estar dando norteamentos de para onde seu espírito está querendo crescer, né? Eu sempre olho isso assim. E a outra coisa, eu acho que é isso, é criar um ambiente dentro da sua vida, da sua casa, para que você se relembre, né? Se conecte de novo com o que lhe faz sonhar, né? O que é que estimula o sonho, né? Na sua vida mesmo. Então, o coach aqui de Flaira Ferro diz para você botar stickers na sua casa, símbolos, coisas que lhe façam olhar para essas coisas e lembrar de por que sonhar, para que viver, né? Ai, sei lá, a vida é tão doida, não tem fórmula. Cada um vai achando as suas coisas. Inclusive, se quiser jogar fora tudo isso que eu disse, também tá valendo. Muito bom, a Verusca falou também a importância dessa fala de enxergar os pontos positivos, porque a gente fica sempre na samsara, na roda do sofrimento total, total. É. Então agradeço muito, 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 muito. Que bom, gente. Olha, dia 21 de novembro, no sábado, às 14h14, a gente vai fazer o evento presente, que vai ser aí um encontro, né, para a gente corporificar todas essas questões que a gente está falando aqui sobre o estado brincante, né, trazer para o corpo mesmo, trazer uma vivência prática desses conteúdos que a gente está trazendo em todas essas lives. Agradecimento também para você, Alex. E é isso, gente. Então, deixem seus e-mails aí. Eu vou deixar nos stories uma caixinha para vocês deixarem os e-mails quem quiser participar dessa vivência no dia 21. E agradeço suas lindas, abriram portais. Você também, Pilar, nos abre muitos portais. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, gente. Se cuidem, né? Vamos, gente, vamos com a curiosidade, caminhar, vendo o que já é bonito, o que já tá aí também, né? Exato, exato. Um beijo, gente. Beijo!